que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma tier list agora, na minha opinião, obviamente. O quão complicado é você, iniciante, enfrentar essa galera. A gente já sabe que é difícil para todo mundo, porque, né, está começando, é muito complicado você entender tudo que está acontecendo. Mas tem um nível aí do que você espera de certos personagens, né? Bom, lembrando, não sou nenhum pro player, tá? Mas com a experiência que eu tenho, o quão complicado é enfrentar cada personagem, né? Independente do personagem que você esteja começando, por mais que existam personagens que você começa e você tem um tempo muito mais tranquilo do que certos outros personagens, a gente tem aqui alguns básicos, tá? Só lembrando que fácil entender significa fácil entender o que o outro, o que o oponente faz para você conseguir jogar, entendeu? Porque aí a gente tem dois extremos, por exemplo, começando com alguém que, para um iniciante, até mesmo para mim, é bem complicado de você lidar com a situação, é o nosso colega Orang, né? Não sei se você já enfrentou um, mas o Orang é um personagem complicado de fazer, de jogar. Ele tem 4 instâncias, se eu não me engano. Ele luta Taekwondo. E qual que é o esquema dele? Você, como Orang, você vai bater e não vai parar de bater. Você vai ficar batendo e batendo e batendo e batendo e batendo, batendo, batendo. Todos os seus golpes no meio disso daí, todos não, né? Eles são plus frames on block, ou seja, enquanto o oponente defende, ainda é a sua vez de Horang bater. O que a pessoa tem que saber para lidar? Ela tem que entender como funcionam os seus golpes e quais são os buracos no meio das suas sequências para daí ela fazer alguma coisa. Hora que você, no meio das suas strings, né, que é essa sequência de golpes que a gente fala, você tem armor moves, você tem lowzinhos, né? Você tem launchers, você dá bastante dano. Então, para um iniciante enfrentar um Hwarang é difícil demais, porque você não entende absolutamente nada do que está acontecendo. E aí, consequentemente, se você está jogando de Hwarang, tenha certeza que no início, muitas das suas vitórias foram por conta disso, porque é complicado lidar com o Hwarang. Lógico que no nível maior deve ser muito difícil jogar com ele também. Porque aí a gente começa a ver, né? Quando a gente vai para um nível maior, a gente começa a ver como é que é essa questão dos pontos ruins do seu personagem ficam em evidência, né? Agora, em contrapartida, alguém que é fácil de entender o que faz e que é tranquilo relativamente de você enfrentar é o meu amigo Cláudio. O Cláudio não tem muitos golpes, tá? Ele não tem muitas opções. Ele tem alguns poucos golpes que são muito bons. Ele não tem milhões de golpes, ele não tem sequência, ele tem golpes precisos, né? Então acaba que é bem tranquilo de entender o que ele faz. E uma vez que você entende o que ele faz, que é o hop kick, que é aquele pulinho lá que te joga para cima, ele tem uma distância absurda, absurda. E aí você tem que ficar de olho nisso, porque uma vez que você levanta, ele vai te dar um combo. Ou quando ele tá com a mãozinha brilhando, ele pode disparar uma flechada. Quando ele tá em hit, com a mão brilhando azul e dourado, ele pode te dar umas 3 flechadas aí. E aí você tem que segurar a sua vontade ardente de querer ir pra frente. Porque ele quer que você vá pra frente, porque ele também vai pra frente. Fora isso, ele não tem muitas mecânicas de você não entender o que ele tá fazendo. Então, a matchup é tranquila, né? É tranquilo de você conseguir se adaptar on the go, né? Outro personagem que é relativamente fácil de você entender o que faz é o Kazuya. Todo mundo conhece o Kazuya. Todo mundo sabe. É o meu main, tá? Não estou fazendo downplay, que é você começar a xingar o seu main. Mas ele é um personagem fácil de entender. O que a gente sabe? A gente sabe que ele tem um Electric, que é muito bom, mas é um high, ou seja, você agachado resolve o problema. Você sabe que se você agachar, ele vai tentar te dar um golpe mid, né? Pode ser o split kick, que ele te dá uma pesada, que te dá um combo. Se você ficar muito em pé também defendendo, ele vai te dar um Hell Sweep. Defendendo um Hell Sweep, ele é punível com o Launcher, dá pra você fazer um combo completo nele. Então, assim, o adivinhar entre o mid e o low
É chato, ainda mais se ele sabe fazer o Wave Dash, se ele sabe colocar a pressão dele, é chato, mas assim, na sua mente você sabe exatamente o que ele faz. Como ele vai fazer, o timing que ele vai fazer, aí é questão dele. Mas como faz, você sabe. Então é bem tranquilo de você lidar com isso. O que que a gente tem aqui? Dragon 9 no momento complicado, tá? Por mais que a gente saiba o que que o Dragon 9 faz, tá bem complicado tanto para os iniciantes quanto para os intermediários, porque o Dragon 9 é um personagem muito forte. E o que que faz ele ser forte? Ele é muito agressivo. Só que assim, ele é agressivo num nível que você não consegue se mexer. Tipo o Harangue. Só que, diferente do Harangue, o Dragon 9 ele tem mais agarrões. Ele consegue agarrar você agachado. Ele consegue deixar você em block stun, né? Por causa dos golpes. Ele vem de longe te batendo com golpes super opressivos. Então você meio que fica literalmente tão pressionado que você não consegue fazer nada. Ou quando você vai fazer, tentar responder, já era, né? E antes isso não acontecia no Tekken 7, por causa que ele virou um personagem meio ruim, por causa que ele era movido a 3 botões. No 8, ele tá com uns caminhos melhores, e ele tá bem forte. Eu ouvi dizer por aí, na galera que cria, né, conteúdo, que pra você ganhar do Dragon 9 você não pode jogar 2D, você tem que dar o sidestep. Você tem que ir pros lados e pro lado certo pra evitar os golpes dele. Só que mesmo assim é complicado. O que que a gente tem através do que eu tive experiência? Desses dois que eu coloquei difícil demais, a gente tem gente que sabe jogar e tá passando pelos ranks, e tem gente que tá lá porque aprendeu a fazer uma coisinha, uma sequência, e é isso que eles vão fazer. Isso acontece com todos os personagens, mas é bem evidente nos dois. Então, assim, um Dragon 9 que só sabe fazer a mesma coisa, ele já é bem complicado de você enfrentar, ainda mais dependendo do personagem que você tem, por exemplo, eu com o Kazuya, né? Mas aí quando é um Dragon 9 que sabe o que faz, que sabe mudar o ritmo e tudo mais, é bem complicado. Pro iniciante ainda, muito mais. Então ele fica aí no difícil demais, mas é questão de costume. Alguém aqui que eu tô colocando no complicado, Reina. Por que Reina? De novo, a gente tem dois tipos de Reina. Tem quem sabe jogar de Reina, que não para de te bater, você fica pensando quando que é a minha vez, quando que é a minha vez. E tem as reinas que aprenderam a fazer uma coisinha só e elas estão lá longe no ranking porque elas fizeram a mesma coisa e funcionou. E cara, apesar dela ser muito opressiva, ela tem sim vários botões onde ela é punível, que a galera que tá iniciando gosta de dar certos golpes, né? Que são bem arriscados. E incrivelmente ela tem bastante disso, né? É que a gente tem esse costume, esse ímpeto de querer jogar o maior movimento que você tem de cara, né? Que não é exatamente o que você deve fazer. Procura lá um seu golpe que você pune, que ele é rápido, que ele sai do jab, ou sai dos 11 frames e tudo mais. E aí você testa nela. Ah, ela usou esse golpe, vou tentar punir com isso. Tenta punir tudo com esse golpe mais rápido, por mais que não tire muito dano. Aí depois você escala. Qual que é o que eu uso pra punir, que é 12 frames? Qual que é 14 frames? Com 15 frames que você consegue punir, você já lança o oponente pra fazer um combo. E a Reina tem dessas, entendeu? Lógico que ela tem aqueles agarrões que não dá pra quebrar enquanto ela tá na instância dela lá. Ela tem o dois hit smash, né? Um que sai de mid e quando ela tá em instância, em hit, naquela acho que é ref stance, é low, né? Aí ele vai de baixo. Mesmo assim, ela tem muitas opções. Ela é um personagem difícil de jogar, consequentemente difícil de pilotar, e consequentemente dá pra perceber quem sabe e quem não sabe. Então é complicado sim, mas não é quase impossível, digamos assim, igual os nossos dois ali favorecidos no momento. Vamos lá. Paul é tranquilo, porque a gente tem dois Pauls. O Paul que faz Death Fist Demoman, que é o Paul que dá o socão. E quando você tá defendendo do socão, ele chega perto de você, te dá um chutinho pra baixo, te dá 3 golpes lá que você perde uma porrada de vida. E tem o Paul que não faz isso, e ele é mais defensivo, que a gente não vê tanto assim. Então, a questão do Paul, por que é tranquilo? Ele é tipo o Kazuya.
Você sabe que se ele não te bater numa porrada direta, ele vai te bater com uma porrada baixa. Só que ele faz isso de mais longe e ele tira bem mais dano, né? E ele pode ficar ciclando isso até você entender. Qual que é o grande problema do Paul? É que por mais que você defenda o Death Fist, que é aquele socão, ele te joga pra longe, então é complicado de você, nem todo personagem consegue punir isso direto de uma forma legal. E aí você fica meio que escravo da distância. Mas o Paul, ele é bem complicado de jogar quando você tá longe. E se aquele chutinho baixo dele não pegar direito, ou pegar numa distância muito longe, ele não consegue continuar. Ele só dá um hitzinho low ali, porque não pega exatamente o golpe, né? Ele não é um clean hit, que a gente chama. É igual o próprio Dragunov, quando ele usa aquela rasteira dele, se você estiver longe o suficiente, você não dá as piruetas e tudo mais. Então é tranquilo de lidar com o menino Paul, por mais que pareça que não é. Aí do nada ele começa a te agarrar, né? Incrivelmente, a gente pode até negar o quão forte esse personagem é, mas lutar contra o Feng não é tão ruim. O problema do Feng é quando ele tá colado em você, que é a grande vantagem dele, né? Quando ele cola em você, aí você de fato não tem o que fazer, porque ele é muito bom, com botões muito bons, e ele dá muito dano. Claro que aí você tem que segurar um pouco a mão, não apertar botão, que eu sei que é difícil, que a gente quer apertar, né? Só que assim, ele capitaliza de muito longe, né? E ele tem várias formas de chegar em você. E quando ele chega em você, é difícil de sair. E é essa estratégia para você enfrentar um Feng, né? Você tem que ter uma distância e você não pode apertar botão demais, porque os botões dele são bons. E aí ele ganha de você nisso. O que que você tem que ficar de olho fora a ombrada ferrada dele? Todo mundo sabe, todo mundo já levou e é super fácil de jogar com esse personagem. Super fácil de jogar com esse personagem. É o seguinte, ele tem uma joelhada também que não parece, mas quando você defende ele fica mais 6. Mais 6 é muita coisa. E talvez nessa que você não tá entendendo do porquê você está apanhando. Ele ainda é bastante esquivoso, evasivo, mas o grande problema dele é, colou em você, ele vai tentar fazer de tudo para abrir sua defesa e ele tem como, né? E é um personagem super, super tranquilo de jogar. Nem sei dizer o quão apagado o Feng tá em relação à Reina, por exemplo, que é o personagem mais popular. Mas ele é um personagem que tá muito forte. Ele era muito forte no 7, né? Terminou o Tekken 7 com ele, a Kunimitsu meio que sendo o top da galera, né? Porque ele dá muito dano e ele era muito bom. Então, da mesma forma do 7 que ele era dominante, no 8 ele é muito dominante. Só não está tão famoso ainda. Pro iniciante que tá enfrentando Xiao Yu, cara, a Xiao Yu é um pesadelo de enfrentar. Ninguém sabe exatamente como ela pilota. Ela é um personagem complicado de jogar em questão de distância, situação e tudo mais. Só que, cara, você não faz ideia do que ela faz. Muito esquivosa, dá dano. Quando ela tá de costas pra você, que você acha que é o momento de você bater, não é. Tem uma roladinha que ela tá de costas, que ela dá um rolamento pra trás, ela faz um, dois e aí nada, pega. Nem todo personagem tem um golpe mid que pega baixo, certo? Então ela é muito esquivosa. Você não entende o que ela faz. Ela é cheia dessas firulinhas, então é muito complicado de você enfrentar uma Xiaoyu. Você que tá aí, tipo, vai. Começo do amarelo, laranja, é complicado. E vai ter que estudar a menina, porque da mesma forma que ela estuda situações específicas pra fazer aquelas paradas bonitas que te deixa puto, você vai ter que estudar pra nessas situações você lidar com ela. Ainda mais quando ela fica lá na stance, lá na Art of Phoenix, que ela baixa, ela consegue tirar umas paradas bem nervosas daí. E aí cabe a você punir, porque querendo ou não, quem entra em instância geralmente não bloqueia, né? Só que é complicado, porque se você aperta um botão você morre, então se torna um personagem difícil pra caramba. Vamos lá. King, complicado porque, o King dá vários agarrões, e aí você iniciante não sabe quebrar agarrão, e acabou aí. Sim, esse é o argumento principal, né? O problema é que o bom King
não sabe sair de agarrão. Você pode agarrar o King à vontade, que aí, se ele souber sair de agarrão, aí tudo bem. E só agarrar é fácil. Mas, cara, é agarrão de tudo quanto é jeito, entendeu? Com a armor da instância dele, fica mais complicado ainda. Ele ganha hit por agarrão feito com sucesso. Enquanto ele tá em hit, ele ganha barra. É zoado. E, sinceramente, se ele te agarrar num counter hit, num parry state, a janela para você sair já é menor. E é muito dano que ele dá. Fora que, quem joga de King e tá nesse iniciante intermediário, eles gostam muito de fazer uma sequência de chutinhos na canela. Não sei se vocês sabem. Que uma vez que você consegue apanhar a primeira, você consegue defender a segunda, tem que defender com diagonal, não pode defender para baixo. E depois que ele acerta a segunda ou a terceira, ele pode continuar te batendo, que você vai tomar, entendeu? E ele começa a te minar dessa forma. E você não tá acostumado a resolver, eu não tô acostumado com isso direito. Então acaba ficando complicado, ele começa a abusar dessas situações. E por que que essa galera que tá aqui no complicado pra cima, eu falo abusar dessas situações? Porque não é errado a pessoa abusar dessas situações. Se você não consegue lidar, meio que a culpa é sua, né? Você tá aprendendo ainda. Só que, cara, você não mexe em time que tá ganhando, é basicamente isso. A gente que tenta ser honrado, fala, pô, não vou ficar fazendo isso daqui porque fica chato, né? Chato nada, o povo quer vencer. Vamos lá, deixando o Kuma e Panda no normal, porque, pô, ninguém sabe o que eles fazem. Ninguém sabe o que eles fazem. Todo mundo tem que aprender. O que você sabe que o Panda e o Kuma faz? Ou ele vai carregar e vai bater com a garra, entendeu? Ou ele vai bater baixo. Ah, ele pulou, mas ele pulou, ele vai bater embaixo, provavelmente. Ah, ele ficou lá de 4 e ele vai bater embaixo. Ele é um personagem troll. Ele é um personagem que vai te zoar. Então ele vai fazer o máximo pra parecer que vai bater alto e ele bate baixo. Tanto que quem joga de urso, de verdade, eu não acho que você consiga distinguir quem tá jogando de urso sério e quem tá jogando de urso pra zoar. Porque é a mesma coisa, entendeu? Então, assim, é normal que, pô, eu não sei nada, realmente eu não sei, mas as garradas que eu sofri dos Kumas eram puníveis, tá? E, cara, você tem que entender a brincadeira dele. Então não é que é complicado, até porque eu não acho que ele tenha várias situações pra isso. Então, assim, ele não fica extremamente opressivo. E no final das contas, você vai jogar Tekken, qual que é o grande segredo? Para de apertar botão, entendeu? E aí você já diminui a sua chance de derrota, assim, pela metade. Porque ela já estava perto de 100%. Vamos lá. Entender o que a Asuka faz é tranquilo. Só tem um porém. Como você lida com o que ela tá fazendo. Tá? Então, o que, que é fácil de entender? É fácil entender que ela tem, acho que é Dragon Tail o nome, que ela dá uma estrelinha para trás, é esquivoso, lança para combo, é uma super ferramenta que ela tem, é fácil de fazer. Ok, a gente sabe que ela tem. A gente sabe que ela tem vários chutinhos baixos que uma hora ela chuta em cima. A gente sabe. A gente sabe que se ela roda muito, fica rodando, ela tá carregando aquele chute que é imbloqueável, a gente sabe, e tem bastante tempo da gente resolver. A gente sabe que se ela se sentir pressionada, ela vai usar o parry. E aí qualquer golpe que você vai dar que não seja uma joelhada ou uma cotovelada, ela vai te dar um parry. E se ela entender do seu ritmo, ela vai fazer isso. Ah, toda vez que eu dou esse chute, ele tenta dar um soco. Parry. Entendeu? O parry não defende golpe baixo, tá? Não defende joelhada, não defende cotovelada. Obviamente, não defende agarrão. E não defende golpe baixo. Então, pô, é uma coisa que você tem que fazer. O que, que você vai ter que aprender? Não apertar na hora do parry. Fingir que vai apertar pra ela dar um parry pra você ter um golpe livre. Entender quando ela bate baixo. Ela tem até uma cena que ela dá um soco que ela dá um chutinho baixo que te derruba. Mas no final das contas é só o chute baixo que você tem que aprender a lidar. Ela tem os agarrões dela. Mas agarrão aí é questão de costume de treinar agarrão. Em si, o gameplay dela é fácil. Ela tenta te fazer não apertar botões. E aí ela consegue meio que colocar o jogo dela na linha. Porque quando você aperta, ela sempre tá pronta pra te ferrar. E aí você começa a ficar assim.
Putz, o que eu vou fazer? Em contrapartida no iniciante, tem vários agarrões que as pessoas não sabem sair. E se ela tá te oprimindo muito, agarra ela. Quando ela tá em pair stake, se você agarra ela, não dá pra ela quebrar. Porque dá counter, né? Os King arrebenta, entendeu? Giant Swing na Asuka. E é metade da vida. Vamos lá, Steve iniciante. Steve iniciante pra intermediário é normal. Não é a coisa mais fácil do mundo, porque você sabe que ele não chuta, né? Ele pode ser muito esquivoso, mas ele tem alguns golpes que são muito bons, mas eles estão travados atrás das posturas dele. E assim, transitando para a postura em si, ele não defende, né? Quando ele fica dançando lá no Lion's Heart, você sabe que vai vir um golpe forte. Então, depois do hit smash dele, ele já fica em Lionheart Stance. Então você sabe que vai vir mais um golpe, assim, quem faz isso é um outro personagem que eu vou colocar na próxima. Então meio que você entende que ele tem de golpe baixo, ele faz 1, 2, 3, ele pode dar o fora embaixo, então você já fica esperto no último golpe da instância. Quando você vê que ele vai abaixar, você consegue abaixar e defender. Ele tem o que é difícil de defender, aquela pisadinha no pé e o soco. Essa pisadinha no pé e no soco é mais complicado de defender, porque é o low, que acaba sendo rápido, né? Ele também tem aquela instância que ele dá o duck, né? Que ele vai para baixo, ele dá um soco que fica imbloqueável, ele dá 2 socos iguais, que sai até uma luzinha azul. A galera gosta de usar isso bastante. Contra o Steve quer dar counter, entendeu? Então geralmente ele escolhe que você venha, que você aperte botões, porque ele vai dar um cruzado que é back 2, né, pra trás e 2, que ele faz pá. Daí ele tira combo. Muito bom esse golpe. Só que assim, é difícil ele ir pra ofensiva e ele não consegue tirar muita coisa se não for counter. A não ser que ele esteja te acertando muito, te minando com os socos dele, ele sempre tá em desvantagem se ele não sabe jogar de verdade. Então é normal. Apesar de não ser tão fácil de entender o que ele faz, você não tem um tempo tão ruim. É mais você questão de você mais se segurar do que você ter que colocar na sua cabeça, caraca, ele tá fazendo milhões de coisas. Não é isso. Da mesma forma, quem é mais ou menos parecido com o Steve, mas eu acho que é um pouquinho mais tranquilo, é o LoL. Por quê? A galera que joga de LoL tem basicamente tudo, tá? O LoL tá bem mais fácil de jogar. Você tem o Nunchaku, que é um golpe que tem um alcance maior. Você tem aquele golpe baixo lá que ele faz com as duas pernas, que é um saco. Mas ele sempre faz e ele faz e dá bastante tempo de você reagir. E uma vez que você reage a esse golpe, ele é super punível, entendeu? Você pune ele com o combo inteiro. Fora isso, o que o LoL tem para oferecer fora movimentos muito bons? Se o LoL for treinado, ele vai tentar ficar te enchendo o saco com o slide dele, que ele fica abaixadinho e do abaixado sem fazer diagonal, baixo, diagonal. E aí ele desliza, você cai no chão, ele passa pro outro lado. Aí ele pode ficar fazendo isso, tipo, aí você vai ficar, pô, ele vai dar o slide ou ele vai fazer alguma coisa. Então aí ele fica te enchendo o saco. Ele consegue te punir numa distância legal, ele vai muito pra frente. Ele vai muito pra frente por causa das pernas dele, porque ele dá voadora e tudo mais. Só que assim, uma vez que você se segura e o LoL não tá desesperado pra bater, ele é tranquilo. Quando ele dá o hit smash dele lá, que ele começa com um Chaco louco lá, você sabe que depois de tudo isso, ele ainda fica numa instância, tá? Ele ainda tem mais um golpe depois disso, igual o Steve. Então, tipo, você segura um pouquinho mais. Então, no final das contas, é até que tranquilo entender o que ele faz. Aí você tem que aprender a lidar com ele de novo. Mas, no geral, de boa. Menino Jack não é tão fácil de lidar com ele, mas é fácil de você entender o que ele faz. Provavelmente ele vai esperar um bom momento para te dar um launch. Ele tem amplas formas de fazer isso, tá? E ele não precisa nem pegar counter para te lançar. Ele tem botões super fáceis. Ele vai ficar te enchendo o saco com aquele soquinho baixo. Ele vai te encher o saco com isso. E ele tem bastante range. Mas os golpes dele são lentos. Se você entende como ele funciona, dá pra você bater nele nos Punishers, tá? Porque ele é um personagem com movimentos lentos. Ele é um personagem lento. Ele tem que ser jogado ou com aquela instância dele que dá armor pra ficar te enchendo o saco, te oprimindo,
ou ele vai jogar super defensivo, te dando porrada e tirando pouquinho por pouquinho até ele conseguir te dar um combo que aí ele fica macho. E então é fácil entender o que ele faz, difícil você lidar com a situação, mas assim, ele não vai tirar um movimento novo do nada, entendeu? Eu fico meio em dúvida qual dos dois eu coloco, mas vamos colocar aqui no tranquilo. A Lisa, ela é um personagem forte, ela tem umas paradinhas aí que é meio esquisito, tá? Mas ela vai muito pra frente, ela vai muito pra frente. O negócio dela é ir pra frente, né? Ela voa, ela joga a cabeça, ela joga os braços. Dá pra baixar os braços, foguetes dela, tá? Só ficar baixado tem bastante tempo de recarga, então você consegue se tocar no que tá acontecendo. É, ela chuta a cabeça, ela não consegue só chutar a cabeça do nada. Só que ela vai muito pra frente, ela voa. E aí ela tem um movimento muito bom. Fora o que, quando ela tira as serras, o dano que ela dá na sua vida enquanto está bloqueando o chip damage e os frames que ela consegue, porque ela começa a te bater, dá muito hit e tudo mais, é um bagulho insano. Mas geralmente a galera usa os mesmos golpes sempre, você não vê ninguém inventando nada. Então ela é um personagem tranquilo, só que pra lidar é um pouco mais complicado por causa das serras e tudo mais. Tem que ver o que o seu personagem consegue fazer contra ela. Mas assim, quando ela faz alguma besteira, é punível. Não é tão seguro. Não sei se é porque ela não tá tão safe assim, ou porque a galera só usa movimento super unsafe, mas dá pra lidar, entendeu? Tá tranquilo de entender. A Jun, ela é complicada, cara. É personagem novo. O poderzinho de luz dela é muito forte, é muito range, ela tira muita coisa de muito pouco. Ela tem golpe rápido, ela tem golpe com range, ela dá dano, ela tem parry, ela tem agarrão, ela tem o bagulho completo. Ah, mas ela perde vida quando ela usa os golpes de luz. Ela tem a instância que ela se recupera. E da instância que ela se recupera, ela dá um golpe pra frente, que sai a coluna de luz da mão dela, que é muito pra frente. É muito pra frente, entendeu? Então, assim, é difícil você lidar com ela e é difícil você entender o que ela tá fazendo, porque das strings, das sequências dela, você não sabe quais que terminam com luz ou não. Tem várias sequências que dão launch, várias não, né? Eu te lembro de umas duas, três. E ela tem confirmação de combo, que é aquelas, sabe, tem uns filminhos assim, que ela chega lá e te dá uma porrada. Então é meio que garantido, acaba sendo fácil pra quem joga de Jun. Mas lidar com Juns é complicado, porque quando você não sabe o que tá acontecendo, no meio disso tudo, aí ela começa a generar vida, começa a te bater de longe, e aí você fala assim, vou ficar defensivo. Aí você já não tá entendendo o que tá acontecendo, ela fala assim, tá bom. Aí ela começa a te agarrar. Aí você fala assim, ah, beleza, então eu vou partir pro ataque parry. Ah, então eu vou ficar mais sabendo luz. Então, tipo, pô, o que tá acontecendo? Raven, a gente tem esses dois aqui. Vamos deixar no complicado. Um bom Raven sabe deixar as coisas complicadas. Por quê? Ele é um ninja, mestre dos truques. Se você usa ele bem, você confunde o pessoal. Ele tem um golpe, quando ele fica de costas, ele tem um golpe com a sombra dele, o Kagebushi. Ele tem instância, que sai coisa de distância. Ele faz um monte de coisa. Ele tem um parry que você bate nele, ele vira uma sombra, cai de cima. Ele é um personagem muito móvel, com muito movimento. Ele é um personagem difícil de usar, porque tem muitas situações que você tem que fazer as coisas. Mas, do lado de quem está recebendo, enfrentar um Raven é complicadíssimo. Porque você não sabe o que ele tá fazendo. E ele vem de tudo quanto é ângulo. Às vezes você acha que vai bater, ele vai pra trás, vem uma sombra de trás dele e te bate. Mas raramente você vai se sentir extremamente oprimido por ele, a não ser que seja numa parada mais avançada, que ele tem o dashzinho dele muito louco lá, o Pinya Dash, né? Que a gente vê lá o pro player chamado Pinya fazendo. Que aí você começa a ficar com de fato medo, né? Porque aí você fala, pô, não tem nada que esse cara não faça. Só que ele tem uns golpes que são bem puníveis também. Ele ficar de costas e errar na questão do alcance dele, quando a pessoa tá de costas, ela não consegue bloquear. Então as suas strings de golpes de 3, 4, 5 hits vai pegar tudo 100%, vai virar um combo natural. Se não for muito espaçado os negócios. Então, assim, é arriscado também jogar de Raven. Mas que você, iniciante, vai olhar e falar assim, mano, o que tá acontecendo?
você vai. O Leroy é normal. Acho que você não sofre muito em relação a enfrentar o Leroy em coisas novas que ele faz. Ele tem o cano dele, que é forte, mas ele só pode usar uma vez por round. Ou por luta. Eu não lembro. Acho que é por round. Ele chamar o cachorro não vai mudar nada, porque o tempo que ele fica baixado chamando o cachorro dá pra você dar uma voadora na cara dele. Problemas que a gente tem que entender. Quando ele tá naquela instanciazinha com a perninha levantada, todo golpe baixo que você der, ele vai te dar uma bicuda. Não dá golpe baixo nele assim. Para de dar golpe baixo nele assim. E aí, ele não é que ele defende. Você pode bater nele. Então, quando ele tá em instância, cuidado, não dá low. Ele tem muitos golpes baixos, ele tem muitos golpes que vêm de longe e te alcançam, ele tem uns counters legais, ele tem um orbital que ele pula e dá um chute assim por cima que vira combo. Ele tem uns golpes bons, mas ele não tá um terço do que ele era no set. Ele não tá nem popular, diga-se de passagem. É um personagem fácil de usar, dá muito dano. Igual a Jun, ele também confirma os golpes dele lá num botão que você faz e vira tipo um filminho. Então, assim, é normal, é tranquilo. Você tem que ficar atento, você não pode bater baixo enquanto ele estiver na instância. E aí você tem que ver que ele vai ficar te dando uns golpezinhos baixos pra te encher o saco, porque ele quer que você se mexa, porque ele tem o parry dele, e o parry dele é bom, entendeu? E aí ele vai te dar contra-golpe no parry dele. Basicamente o Leroy tá chamando você pra ele. E aí é nessa aqui que ele quer capitalizar. Então calma, né? Fica esperto com esses lows. Eles vão sendo adicionados na sua vida, entendeu? Você vai ver que sua vida tá sendo minada, mas, tipo, não é nada pra você ficar eufórico. Dá pra você respirar e enfrentar o Leroy, entendeu? Diferente de uma galera acima. Meu, Shaheen, eu acho que ele é mais fácil do que o LoL pra você entender o que ele faz. Ele tem o mesmo slide, ele tem o mesmo slide, e do slide dele ele consegue confirmar num golpe, e aí acabou. Ele pode dar o slide de novo e dar um golpe. Qual que é a questão do Shaheen? Ninguém joga de Shaheen. 2, ele é um personagem que exige muita troca de distância pra dar dano, tá? Mas se, não sei se vocês jogaram Ghost Battle, né? Mas o Super Ghost Battle tem um que chama Kira Kira, que é um Ghost que joga de Shaheen muito forte, opressivo mesmo. E aí a gente considera que seja um Shaheen bem jogado. Um Shaheen naquele nível, ele é chato de enfrentar, mas tá longe de ser um personagem complicado de entender. Complicado porque você não vai enfrentar ele muitas vezes, você vai enfrentar um, daqui 6 meses você vai enfrentar outro. Talvez ele fique mais popular, mas no momento é até que tranquilo de entender. Vai ficar aquele pensamento de o slide tá vindo, mas tem esse mesmo pensamento contra o LoL, entendeu? Então não é uma novidade pra você. E com certeza se enfrentam mais LoLs na sua vida do que Shaheen. Lars é normal, você pode achar que o Lars é complicado porque ele fica pulando pra lá e pra cá, ele vai pra frente, vai pra trás, ele gira, não sei o que. Cara, mas ele não tem muitos movimentos dessas instâncias, tá? Do Silent Entry pro Silent Entry 2, do não sei o que, não sei o que. Ele ir pra frente, ir pra trás, ele não tá defendendo nesse momento. Se você ficar olhando ele indo pra frente e pra trás, lembra que você consegue interromper isso se você estiver na distância com um botão rápido o suficiente. E aí, pum, ele já não tem como ir pra frente e pra trás, você não pode ficar dançando na sua frente porque você tá impedindo ele de fazer isso. E aí já acabou metade do golpe dele. Mas dá muito dano, engana muito. Sinceramente, uma vez que você acostuma mais ou menos do que sai de cada instância, ele tá fazendo isso daqui, tá numa instância baixa, daqui sai um low, e o cara sempre faz um low. Não tem tanta novidade que ele consegue tirar dessas situações, então ele fica meio que limitado às instâncias dele. Então acaba sendo uma coisa normal, opressiva, de uma maneira diferente, porque você fica lá olhando meio que, caraca, mas não é tão complicado assim. Enfrentar Brian é tranquilo, porque Brian é um personagem difícil de usar. E assim, quando você vê Brian, o que ele faz? Ele dá o Snake Edge dele, que é aquele golpe low. Ele dá aqueles vários soquinhos. E ele consegue converter uns combos de uma maneira legal. Ele tem um orbital e tudo mais. Brian é extremamente defensivo, entendeu? Ele precisa estar numa situação confortável para ele ser
um personagem que de fato vai te pressionar. Quando ele te pressiona, o negócio é feio. Mas assim, ele capitaliza muito mais da defesa. E não é todo mundo que vai usar Taunt Jet Upper, que é difícil pra caramba, tá escalando mal pra caramba. Então quem joga de Brian, às vezes fica um, dois chutinho baixo, um, dois chutinho baixo. Hatchet, que é uma bicuda mesmo na coxa. Na coxa não, na, na panturrilha. Mas assim, se essa pessoa tá fazendo Hatchet ou Snake Edge, você tem aí já duas opções que ele tá fazendo. Ele não vai fazer nada além disso. Se ele tá fazendo um, dois e o terceiro é embaixo, você já sabe que o terceiro é embaixo, então você consegue defender. Você tem uma preparação de dois socos aí pra defender embaixo. Ah, mas depois ele não tá mais dando embaixo, ele tá dando no meio. Então espera, defende um pouquinho. Então assim, pro Brian tirar muito de você, tirar muito proveito de você, ele tem que saber e ele tem que te entender para ele tirar proveito. Então, na fase iniciante e intermediária que você tá apertando o botão igual um maluco lá, dificilmente ele vai ter esse espaço para te entender, para fazer, a não ser que ele já seja uma pessoa com mais experiência. Fora isso, esse Brian vai ficar bastante frustrado, assim igual o Kazuya iniciante, que vai perder pra caramba, igual o Steve iniciante, que vai perder pra caramba até entender o que as coisas estão acontecendo, pra daí ele conseguir revidar, pra ele conseguir capitalizar. Então, Brian, difícil de jogar, muito legal o personagem, mas assim, é até que tranquilo de lidar. Devil Jin é complicado, cara. Devil Jin é complicado por quê? Porque o Devil Jin tem alguns golpes novos. Agora ele voa, tem a instância dele. E ele não para, cara. Ele não para. Parece que toda vez é a vez dele. Hell Sweep dele sempre foi o melhor Hell Sweep dos três Mishimas. Continua sendo o melhor Hell Sweep. Por quê? Porque dá muito dano. Foi nerfado. Hell Sweep Chute foi nerfado. Hell Sweep Laser dá pra combo, né? Já vira combo. Ah, mas o Kazuya tem o Vortex dele. Mas não dá full combo, entendeu? Full combo não é só útil por causa do dano. Até que não dá tanto dano assim os combos que vem do Hell Sweep dele, pelo que eu vi. Mas custa tempo. Vocês já perderam por conta de tempo, então você consegue enrolar. Ele dá dano pra caramba. Ele voa pra frente, que é uma coisa que nenhum Mishima tem. Agora só o Kazuya não tem, porque a reina dá o gira-gira dela. E o Devil Jin voa. Mas no que ele voa e dá os golpes é bastante opressivo. Ele tem botões de pânico que, por exemplo, o Kazuya não tem, que ele voa lá pra cima, dá um mortal e te lança pra dar um combo também. Ele consegue voar e te agarrar. Ele tem o laser, que é a tela toda, igual o tiro do Cláudio, mas o tiro do Cláudio é bem mais rápido, né? O Devil Jin, ele faz toda uma preparação. O Kazuya faz toda uma preparação pra soltar o laser. Dá tempo de reagir. Só que assim, quando o Devil Jin usa o Hit Smash dele, por exemplo, ele solta as correntes, depois ele voa pra cima de você, depois ele bate, ainda é o turno dele, entendeu? Então, assim, ele acaba sendo complicado porque ele é opressivo. Tá dando bichinho, mesmo nerfado, ainda tá dando bastante dano, então fica complicado de enfrentar ele, né? Porque aí você tem as partes fortes do Mishima, você tem as partes novas do Devil Jin e você tem o Hit, que é novo do Tekken 8. Então, assim, é muito na sua cabeça e, pô, o que que eu faço? Né? Então acaba sendo uma match complicada. Mas o Senna é tranquilo. Tem 1 milhão de distância? Tem 1 milhão de golpe? Tem. Entra na instância que ela fica tirando sarro da sua cara? Fica. Mas no final das contas, por mais que ela tenha aquele golpe que é ajoelhada, cotovelada lá, que dá bastante dano, que é enquanto ela tá correndo, que ficou super famoso isso, que a galera fica spamando, ela é um personagem forte, sim, mas você sabe que é isso que ela faz. O que que ela vai fazer? É isso. Ela vai agarrar meu pé, dá pra defender aquele agarrão no pé, viu? Ela vai dar o golpe e tal. E acabou. Não é a galera lá de cima, né, a Xiaoyu, que fala assim, pô, não tá funcionando, fazer uma coisa completamente nova que você nunca viu e é isso aí. Não tem isso, entendeu? Pra lidar com a instância dela, só golpe mid. Golpe alto ela esquiva, golpe baixo ela te dá 2 chutes, tá? Se ela tiver em hit, se eu não me engano, os golpes, quando dá parry na instância dela, nessas instâncias, ela já te lança automaticamente. Da mid. Ela ficou com a cara pra frente. Golpe mid.
resolver o seu problema. Entendeu? Então assim, acaba sendo tranquilo. Eu joguei um pouquinho com ela, não saiu o vídeo dela ainda. Vai sair vídeo de todo mundo, se tudo der certo. Só que assim, é um personagem bem, sabe, bem tediosinho pra jogar. Deve ser legal você entrar na instância, ver a galera frustrada que não sabe lidar com isso e você dá risada, hahaha, ela é super enérgica e tudo mais, mas tipo, cara, é bem tranquilo. É bem tranquilo. Ela tem opções, ela tem dano, ela tem tudo, mas por mais que ela tenha tudo, ela não é aquele monstro. Você me entende? Ah, mas eu perdi de Perfect, tudo bem. Ah, eu não consegui ganhar dela, tudo bem. Mas, tipo, tem personagem que é bem pior. Léo é complicado. O bom Léo sabe diversificar as instâncias dele. Qual que é a complicação do Léo? Tem as instâncias dele. Ele chega de longe, ele chega de perto, ele faz tudo, ele é super versátil, ele dá dano. Quem sabe jogar com um personagem que é versátil consegue fazer tudo muito bem. E fazendo tudo muito bem, você acaba que sendo bom em todas as situações. Você não é o melhor de tudo em todas as situações, mas se você tá em todas as situações ali, tendo algum tipo de poder nisso tudo, você concorda comigo que antes não fazer o melhor plano e dar certo do que você tentar fazer o melhor plano e não conseguir, aí vem a fortaleza dele. Fora as instâncias dos mix-ups, entendeu? Você não sabe quando vem golpe de cima, de baixo e tudo mais, quando você vai ver, acabou sua vida rapidinho. E ele, a gente nem conversou nos golpes que são os just frames dele, ou os golpes que tem aquele brilhinho vermelho e azul, que deixa tudo mais forte. Então, é um personagem forte, é um personagem complicado de você entender, sim. Victor é difícil demais. Ah, porque ele é novo? É porque ele é novo. Tudo que sai dele é fácil de fazer. Ah, isso é um problema? Não tô entendendo o problema. Ele tem muito range, ele tem muito dano. Você não sabe o que ele tá fazendo. Ele consegue bater de longe, ele consegue bater de perto. Eu tenho certeza que vocês já viram vídeos dele saindo de cima e dando, acho que é Expulsion, o nome do golpe. Tira muito dano. Se você usar armor, você toma um dano massivo. 3D se termina a luta. O cara tá apertando só um botão, entendeu? Ah, mas ele entra na instância ali, na instância dele tem alguns botões que ele pode ou não dar. Cara, o Victor é um personagem, deve ser super divertido jogar com ele, tá? Mas assim, tá muito forte. A janela de agarrão dele até sair o patch tá uma janela menor do que o normal, então é mais difícil ainda quebrar os agarrões dele. Ele tem um tiro de pistola, então enquanto você tem a Nina, que pra dar os tirinhos de pistola tem que ter um golpe antes. O Cloud, que pra tirar a flecha tem que ter um golpe antes. Uh, o Kazuya Devil, o Devil Jin, pra soltar o laser tem toda uma preparação. A preparação que o Victor tem não se compara a eles. Entendeu? E é, pum, pistolinha. Interrompi. Ah, eu vou perder a luta, tá dando um pouca vida. Pim, pistolinha. Então é muita opção, é muito dano, é muito fácil de acontecer. E é tipo, estilo Noctis Kunimitsu, Master Raven, entendeu? Então assim, é muita ferramenta que ele tem fora que ninguém sabe o que fazer. Lógico que ele tem uns golpes super unsafes. Ele é mais. Sim, a galera não tá usando ele pra ser defensivo. Mas tende-se a entender que quando ele erra alguma coisa, ele é punível. E infelizmente não é isso que a gente tá vendo. A gente tá vendo um show de loucura que dá certo, né? Tem pro player que tem um golpe dele lá que é correndo 2, que ele dá uma luzinha assim e só faz isso e ganha a luta, entendeu? Muito complicado de enfrentar por enquanto. Tem que ter familiaridade, tem que ter adaptação. E adaptação ou é training mode, ou é enfrentando seu amigo que falou eu vou jogar de Victor, ou indo na online, cara, e apanhando até aprender. Apanha de um Victor que não pareceu ser tão babaca, adiciona ele como amigo e fala assim, cara, vamos fazer um lobby? Eu quero entender o seu personagem. Por que não, entendeu? Eu devia fazer isso, entendeu? Pô, vamos lutar? Eu queria aprender a lidar com o seu personagem, entendeu? Gostei, você joga bastante, gostei. Você pode me ajudar nessa? Por que não? O jogo é novo, não sei porque alguém ia falar assim, porra, vai pro inferno, você perdeu porque você é ruim, entendeu? Tem gente que é assim, né? Mas aí, Victor, é isso aí. Difícil, difícil, difícil. Lily é normal. Lily pode ser um inferno na sua vida porque ela é esquivosa pra caramba.
O movimento dela é maravilhoso, ela dá um dano maneiro. E assim, ela não para de bater. Não é igual a Hwoarang nem ferrando. Mas assim, nessa ela é esquivosa. Ela é mais difícil de jogar pelo que parece. Parece que assim, a ponta do iceberg da Lily é super tranquilo de fazer. Quando você quer ser um pouquinho mais avançado, o negócio fica feio. É o que eu vejo por aí. Mas assim, pra enfrentar a Lily é normal. Você tem que ir mais uma vez, entender o que tá acontecendo e o que funciona e o que não funciona. Antes dela começar a fazer toda essa loucura. O problema é que a gente quer apertar porque quer apertar. E é nisso que a galera ganha. Porque ela tem um golpe que ela planta tipo uma bananeira e te lança 6.000 metros pra cima. E ela esquiva de muito golpe com isso. Te lança pra um combo. E aí já era. Você entendeu? Não tem o que fazer, cara. Tem que entender, tem que parar. Mas assim, não é que é super complicado. Você tem que entender que a movimentação dela é muito boa. Ela andando pro lado é bom pra caramba. Entendeu isso? Eu acho que você já tá mais tranquilo. Não vira um personagem mega complicado. Desafina pra entender o que ela faz. A gente fica entre complicado e normal. Por quê? Desafina é um personagem que luta da maneira esquisita. Ela é tipo o Voldo. Ela é tipo o personagem esquisito do jogo. Sendo o personagem esquisito do jogo, ela tem uns golpes meio malucos, meio contorcionísticos e tudo mais. E ela tem 3 instâncias, que é da Tarântula, do Louva-a-Deus e do Espantalho. Ela não tem muito movimento disso, tá? E aí, ela tem mais um agravante. Ela tem os golpes do Azazel da mão dela. Só que ela perde vida pra fazer isso agora. Então, sabe, o problema é movimentação. Ela, por ser muito estranha, esquiva de muita coisa. E aí ela começa a transitar de uma coisa pra outra que você fica. Fora a esquisitice dela e a movimentação maravilhosa que ela tem, que no Tekken 7 era a melhor movimentação do jogo. Quando ela ia pra trás, ela ia num espaço enorme, juntava as pernas dela, então ela esquivava de muita coisa além do normal. Ela sempre teve esse movimento, ela sempre teve uma movimentação boa, então ela é complicada de enfrentar, ainda mais se o personagem é um pouco mais lento, não tem uma distância boa, que consiga parar os movimentos dela, porque além de tudo ela tem movimentos que vão pra frente bastante. Você acaba virando vítima dela. E é normal isso. E aí ela acaba sendo um personagem bem complicado. Não é um personagem muito famoso também. Você não vai ver ela sempre. Quando você vai ver ela já em ranks maiores, tá? Seja porque a pessoa treinou bastante, ou seja, alguém que já atingiu ranks maiores com outros personagens. E aí já tem o entendimento do jogo. Aí ele pega as afina. E aí já começa em ranks maiores, né? Porque à medida que você vai subindo de ranks, os outros personagens que você ainda não jogou também sobem de rank já. E aí você começa a encontrar ela mais no avançado, e aí o negócio começa a pegar mais. Então acaba sendo complicado, mas você encontrar uma Zafina como iniciante intermediário, ela vai ser um matchup complicado, independente do seu personagem. Menino Jin, tô colocando difícil demais porque ele fica entre o difícil demais e o complicado. Qual que é o problema do Jin? O Jin tem tudo mais do que o Léo, entendeu? Errou contra o Jin, ele capitaliza com você. O Jin tem movimentos mais do que o suficientes para te surpreender. Quase tudo que ele faz, ele consegue transformar num combo, entendeu? Então ele dá dano. Ele consegue te bater de diversas distâncias. Ele tem várias formas de jogar. Ele tem parry, ele tem Demon Mode, ele voa, ele te dá counter de baixo. Ele tem o Electric dele, da instância dele, ele vai pro Red Eyes lá. Então, assim, o Jin tem tudo. Pra quem joga de Jin, tá uma maravilha. Pra quem enfrenta o Jin, você tem que ser mais cirúrgico pra você conseguir lidar com ele. Fora que ele tem o throw game completo. Então ele pode começar a simplesmente te agarrar e fazer um mix ali dos agarrões. E aí você já virou vítima dele de novo. Então, qual que é o grande problema de enfrentar o Jin? Tem tudo, dá dano, capitaliza da maior das situações. E por mais que ele seja um personagem famoso e você jogou com ele no modo história grande parte do tempo, ele acaba sendo difícil de lidar, porque são muitas camadas e aí a pessoa simplesmente só tem que começar a colocar camada atrás de camada, entendeu? Tô dando esses golpes aqui, não tá funcionando,
vou começar a usar a minha instância. Ah, não tá funcionando, vou começar a agarrar. Ah, não tá agarrando, eu vou começar a usar o quê? Começar a usar os meus lows, vou começar a dar keep out aqui, ó. Só vai vir, vou dar electric. E ele nem tem que fazer o electric perfeito pra virar combo. Então, pô, nada disso funcionou, então eu vou voltar pra camada 2. Será que você está preparado para lidar com tudo isso ao mesmo tempo? Ah, acho que não. Então ele acaba sendo um matchup complicado para você que é iniciante, né? Por isso que ele é famoso. O Lee é um personagem normal de você entender o que ele faz, mas é problemático, mas é um problemaço você lidar com ele. Entender o que ele faz, ele não vai te deixar chegar perto. Ele tem golpes para isso, ele tem uma perna longa para isso. Então, assim, se ele fizer certo, você não chega perto dele. E ele vai ganhar de você com você tentando chegar perto dele. É isso que ele faz. Ele é uma barreira. Ah, mas eu não jogo com lead defensivo e tudo mais. Não, tudo bem. Mas ele joga dessa forma. Depois ele tem o Just Frame dele. O Just Frame dele, quando sai tipo as partículas azuis, os golpes ficam melhores, os golpes ficam mais fortes. E aí? Como é que você lida com isso? Porque para você bater, não tem mais Akuma para dar Hadouken. Nem todos os personagens que você usa têm range o suficiente. E os golpes deles são até que rápidos, entendeu? Algumas strings você tem que abaixar para poder punir, né? Será que o iniciante intermediário tá pronto para fazer isso? Eu sou um intermediário também. E é complicado enfrentar Lee. Por conta disso, a defesa do Lee é muito boa. Vamos lá. A gente tem Nina no complicado e Yoshimitsu no difícil demais. Onde a Nina é complicada? Cara, a Nina tem tudo. A Nina tem agarrão. Tem Chain Throw, que é a sequência de agarrão. Os Chain Throws dela é igual o Dragon 9, igual o Sharin. Elas cortam a sua vida recuperável. Ela tem a pistolinha dela de longe. Ela tem cancel de string. Então ela tá no meio de uma sequência de golpes. Ela cancela pra ir pra outro ângulo, pra baixar, pra rolar pro lado, pra continuar te batendo no momento que você acha assim, vou conseguir fazer alguma coisa. Não, não vai. Ela tem milhões de sequências que batem de cima, baixo, cima, cima, baixo, médio, pra você se virar na questão da defesa, entendeu? Ela é um personagem que tem tudo pra ser opressiva. Nina Basic, igual a Nina que eu tava jogando, não faz quase nada, entendeu? É fácil de lidar, porque ela tem alguns golpes que, se você não cancela, você não tá tão safe assim, você vai ser punido. Só que ela faz tudo, cara. Ela faz tudo muito bem. Uma Nina boa é complicadíssimo de você enfrentar. Qual que é o problema também? Se você ficar de longe, ela fica atirando em você. Quantas vezes você não perdeu uma luta porque você ficou 17% de vida e a pessoa ficou com 18% de vida porque o tempo acabou? O tiro dela dá o chip damage, um chip damage maravilhoso, que ela consegue fazer isso. Ah, a gente tá com pouca vida, eu vou ficar aqui de longe. Ela tem um tiro full screen que você fica lá defendendo quando você vai ver. Ela ficou com 9% de vida, terminou o tempo, você ficou com 7% de vida, ela ganhou. Ah, mas é vida recuperável, não interessa, você não recuperou. Perdeu o round. Então, uma Nina bem jogada, você vai enfrentar lá pra frente, cara, insano de complicado. Aprenda a lidar com ela de alguma forma, porque é difícil de lidar com ela, entendeu? Nina Basic, tranquilo. Pode descer direto pro tranquilo. Mas uma Nina bem jogada é difícil. E você, iniciante, enfrentando uma Nina com projétil full screen, garanto que vai ser complicado de você enfrentar independente. E vem pro último, Yoshimitsu. Yoshimitsu tá em 2 jogos, tá no Soul Calibur, tá no Tekken. Ele é esquisito nos dois, especialista em situações diversas. Ele tem milhões de instâncias. Ele fica batendo no peito com a espada. Ele voa que nem um helicóptero. Ele guarda a espada dele. Ele solta bafo. Ele fica em cima da espada dele. Ele faz de tudo. E essa é a especialidade do Yoshimitsu. É te surpreender sempre, por causa que ele tem uma das maiores listas de movimento dos personagens do jogo. Exatamente para isso. Pra te confundir e pra quando você achar que tá tudo bem, ele joga uma coisa nova. Ele faz um malabarismo com você, te humilhando de uma forma que você nunca vai entender. O momento que o Yoshimitsu fica previsível com os golpes dele, é aí que ele se ferra, entendeu? E alguns movimentos ele tem que usar das instâncias dele.
Fora que no 8 ele tá muito estiloso, ele tá muito legal. A espada dele brilha quando ele te bate, lembra? No trailer, umas alminhas voltam pra espada dele, ele ainda se cura te batendo com a espada dele. Então, além de muito louco, ele se cura. Agora ele não tem que ficar sentado batendo a espada no peito. Ele consegue enfiar a espada no bucho dele e se tiver encostar a espada em você, é imbloqueável. Ele tem um flash, que é um parry mais rápido do que um jab. Você vai bater nele, ele faz flash. Pum! Você já apanhou, entendeu? Antes isso dava um combo, hoje eu não sei se dá um combo fora do hit. Então, assim, quem é especialista em Yoshimitsu tem o dom de fazer você ser humilhado, tá? Pelo personagem. Você se sente humilhado, parece que o cara tá brincando e dando risada de você, que de fato ele deve estar. Então ele acaba sendo difícil demais de lidar com ele, principalmente no iniciante intermediário, tá? Bom, mas é isso. Fala aí as frustrações que vocês tiveram com esses personagens. Lembrando que é a minha opinião. Lembrando que não é porque tá fácil de entender que é fácil de lidar. E, cara, todo mundo já se frustrou com todos esses personagens. Também todo mundo falou assim: ah, é? Eu cansei de apanhar pra, sei lá, pra Huarang. Eu vou pegar um Huarang e vou mostrar pra todo mundo como é que é. E você vê que não é assim tão simples, né? Então, assim, vai ter vídeo no canal, se der tudo certo, de todo mundo. E vamos nessa, gente. É isso. Se gostou, comenta, curte, se inscreve para fortalecer esse canal. E comenta aqui quais são as situações que você passou, com quem você joga, por que você faria diferente essa tier list, o que você achou, falei alguma coisa que tocou o seu coração. Comenta aí, vamos participar, vamos fazer disso uma conversa legal. E bora pra próxima. Valeu.